Estamos de volta aqui para a gente continuar a nossa fisiologia cardíaca e na aula anterior a gente terminou com essa pergunta: como é que pode vencer essa resistência dos vasos ao fluxo sanguíneo? A gente começou vendo componente do sistema circulatório, objetivo, conceitos físicos, né? Tem que ter diferença de pressão, enfim. E hoje a gente vai ver como é que a gente pode vencer essa resistência, que foi um dos parâmetros físicos lá que a gente viu. Então a gente viu também que o coração, a função dele, na verdade, ele é uma bomba e a função dele é contrair e gerar pressão para que o sangue ele chegue a todos os locais do nosso corpo. Então o coração faz a sístole, né, a contração, e coloca o sangue para fora do nosso corpo. O coração, anatomicamente falando, ele está dividido em base, que é a parte de cima, e ápice, que é a parte de baixo, né, um pouquinho confuso, mas é essa a divisão. E histologicamente falando, o coração ele tem 3 tecidos, tá? Tem um tecido externo, um interno e tem um músculo ali no meio. Então o externo é o pericárdio, o interno é o endocárdio e o músculo do meio é o famoso miocárdio. Então esses 3 tecidos, tá? Eles têm funções diferentes, mas esse do meio, que é o músculo, o miocárdio, é o que vai fazer as contrações do coração. E como é que está dividido então o coração em termos de vasos sanguíneos, né, compartimentos? Aqui a gente tem uma imagem, né, dá para ver várias coisas, artérias saindo do coração, veias chegando do coração, veias superiores, veias inferiores, 4 compartimentos. E como a gente está falando disso, né, vamos abrir um parênteses para a gente poder falar de grande circulação e pequena circulação, ou circulação pulmonar e circulação sistêmica. Então aqui a gente tem, dividir aqui na tela, lado direito e lado esquerdo. Em cima estão os 2 átrios e embaixo estão os 2 ventrículos. Então aqui a gente tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Lembra da cor, né, da aula anterior? Tudo que for azul é sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. Tudo que for vermelho é sangue arterial, rico em oxigênio. Pode começar de qualquer lugar, tá? Não precisa decorar, mas é só para você pensar. Quando a gente respira, né, o oxigênio que chega nos nossos pulmões, nos nossos alvéolos, ele vai oxigenar o nosso sangue. Ou seja, traz aquele sangue agora oxigenado do pulmão e esse sangue vai cair aqui, ó, no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele desce, passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai ser distribuído para todo o nosso corpo. Então, chega dos pulmões através da veia pulmonar e sai do nosso coração para o nosso corpo através de uma artéria, que é a famosa artéria aorta. Então ele é distribuído por todo o nosso corpo, coloca substâncias, recolhe substâncias e faz de novo a troca gasosa, ou seja, ele deixa oxigênio nos tecidos e ele recolhe então CO2 dos tecidos. Esse sangue ele vai voltar para o coração, só que agora ele vai voltar para o lado direito, através da veia cava, agora um sangue já rico em CO2. Do átrio direito ele passa para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai sair para ir para onde? Para o pulmão. Já que ele está com pouco oxigênio e com muito CO2, ele tem que ser oxigenado. E o local do nosso corpo onde oxigena coisa é no pulmão. Então ele sai do coração através da artéria pulmonar, né? Já que ele vai para o pulmão, e aí ele é oxigenado e recomeça o ciclo tudo de novo. Então isso acontece rapidamente com o nosso coração, nosso pulmão e nosso corpo. É como acontece as trocas gasosas no nosso sangue. Então, voltando para o que a gente queria, que é, na verdade, falar do coração, qual o papel dele dentro do sistema circulatório. Vocês viram que tem ali átrio, né, em cima, ventrículo embaixo, tem as artérias ali embaixo para poder colocar o sangue, só que naquela figura não dava para ver que existe ali algumas válvulas, ou seja, aqui tem um fluxo, né? O sangue ele chega pelas veias, toda vez que o sangue chega no coração, ele chega através de uma veia e toda vez que ele sai do coração, ele sai através de uma artéria. Então fica fácil lembrar disso daí. Quando ele chega sempre nos átrios, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E quando ele está nos átrios, ele passa para os ventrículos, também do lado esquerdo e do lado direito. Só que tem um detalhe, vocês estão vendo aqui, esse movimento ele acontece de maneira sincronizada, ou seja, o que está acontecendo com os átrios é diferente do que está acontecendo com os ventrículos. E quem é o responsável por deixar isso sincronizado são as válvulas que existem ali dentro do nosso coração. Então a gente tem 2 tipos de válvula, tá? A gente tem as válvulas
atrioventriculares, que o próprio nome já diz, ela fica entre o átrio e o ventrículo, e a gente tem as válvulas semilunares, que elas ficam entre os ventrículos e as duas artérias. A função das válvulas é essa, manter esse ciclo, né, que a gente vai ver cardíaco sincronizado, ou seja, ele acontece ao mesmo tempo, com a mesma repetição, tá? Algo sincronizado. E a segunda função dessas válvulas cardíacas é manter o fluxo unidirecional, ou seja, em uma única direção. O que quer dizer isso? O sangue ele sempre vai seguir esse caminho numa pessoa normal. Veia, átrio, ventrículo e artéria. Sempre esse caminho, tá? Não pode o sangue voltar do ventrículo para o átrio, aí você já tem algum problema cardiológico. Para garantir isso, então, quem entra em ação são as válvulas cardíacas. E essas válvulas, elas vão ter diferentes comportamentos na sístole e também na diástole. É justamente a questão da sincronização. Aqui a gente está observando a válvula direita seria chamada de tricúspide e a válvula esquerda é chamada de bicúspide. No momento, elas estão aqui nessa imagem fechadas, como a gente pode ver por esse corte, né, transversal, e as outras duas válvulas, que são as semilunares, né, elas estão abertas. O que é que significa isso? Significa que se as válvulas entre o átrio e o ventrículo elas estão fechadas, é porque não está passando nada ali. Ou seja, o átrio está enchendo de sangue, que está recebendo sangue das veias, e o ventrículo está contraindo, está ejetando seu sangue, que está indo para as artérias. Tanto é que ele está indo para as artérias, que se você observar, as válvulas semilunares elas estão abertas. O sangue está saindo de lá do ventrículo e ele está indo em direção às artérias, para poder ir para o pulmão ou ir para o nosso corpo. Então esse seria o primeiro comportamento das válvulas em relação à sístole ventricular. Mas quando muda a fase do ciclo cardíaco, a gente vai ver que o ventrículo ele vai sofrer agora uma diástole e quem vai sofrer a contração vai ser o nosso átrio. Nesse momento, a válvula atrioventricular direita e a esquerda, que é a tricúspide e a bicúspide respectivamente, elas estão abertas, enquanto agora as válvulas semilunares elas estão fechadas. Nesse caso aí, o sangue ele está passando do átrio para o ventrículo, né? Ele está descendo ali do coração e o ventrículo está recebendo esse sangue. O átrio está mandando e o ventrículo está recebendo. E a artéria que acabou de receber o sangue, ela está o quê? Colocando o nosso sangue para frente. Beleza, mas quem faz tudo isso é o miocárdio. E o miocárdio, como a gente fala, ele é um músculo. E se ele é um músculo, ele também tem algumas propriedades musculares que a gente tem que ver. Como é que acontece essa contração muscular cardíaca? Na verdade, essa contração ela acontece de maneira espontânea, ou seja, células dentro do nosso coração, eles disparam potenciais de ação, a gente já viu isso nas primeiras aulas, de maneira espontânea, espontaneamente. Então é uma contração que acontece de maneira involuntária. Todo mundo já viu alguma cena, em algum filme, tal, ao vivo, não sei, de um coração bater, mesmo ele estando fora do nosso corpo. Como está aqui nessa imagem. Por que acontece isso? Tudo bem, quando a gente está fazendo lá a cirurgia, tem uma máquina, né, que vai dar uma circulação extracorpórea, mas esse grupo de células que está dentro do nosso coração, eles conseguem gerar contração de maneira espontânea. E o nome desse grupo de células é chamado de marca-passo. São essas células que geram potencial de ação de maneira espontânea. Aí muita gente fala, fulano colocou um marca-passo, né? Tal pessoa, meu vizinho, ele colocou um marca-passo. É como se só aquela pessoa tivesse marca-passo e você que está falando não tem. Mas todos nós temos células que são consideradas marca-passo. A diferença é que fulano que colocou um marca-passo, ele colocou um marca-passo artificial. Mas dentro do nosso coração já existe marca-passo natural, que nós já nascemos com eles e eles têm essa função. Então tem várias células dentro do nosso coração e apenas 1% dessas células é que tem essa capacidade de gerar essa contração espontânea. Com isso, o coração, o início dessa contração, né? Ou seja, a origem da contração, ela é feita por essas células marca-passo que eles determinam a frequência cardíaca. Marca passo, né? Ou seja, ele está marcando o passo, ele está marcando a frequência. Mas se o coração, a gente está falando que ele meio que bate sozinho, né? Ele começa
um estímulo de contração de maneira espontânea. Qual vai ser o papel do sistema nervoso nisso daí? A gente já viu que quando você tem uma situação de perigo, né, o nosso sistema nervoso ele atua em várias partes do nosso corpo, que é justamente o nosso sistema simpático. E esse sistema simpático, através dos receptores beta-1, que estão lá presentes no coração, eles podem causar um aumento, uma aceleração da frequência cardíaca. Tanto a adrenalina como a noradrenalina, que são dois hormônios, tá, neurotransmissores, eles através desse receptor causam o aumento da frequência cardíaca. Mas não quer dizer que o seu sistema nervoso ele controla 100% do seu coração. O início da contração, como eu falei, ele é causado pelo próprio coração. O papel do sistema nervoso, na verdade, é modular, é modificar. Ou ele aumenta ou ele diminui a frequência cardíaca se for um sistema, por exemplo, parasimpático. Mas quem inicia tudo isso é o próprio coração. E existem 3 células que são consideradas marca-passo dentro do nosso coração. A primeira é o nó SA, que é chamado de sino atrial. Ele bate cerca de 72 batimentos por minuto. O segundo é o nó AV, como o próprio nome diz, átrio ventricular, que é em torno de 50 batimentos por minuto, uma média. E tem lá no final, que é no ápice, as fibras de Purkinje, que eles batem em torno de 25 batimentos por minuto. Beleza, mas se cada um vai mandar o coração bater num ritmo diferente, como é que o coração vai saber em qual frequência ele tem que ficar fazendo a contração, a sístole e a diástole, ou seja, o seu ciclo cardíaco? É igual a passarinho. Todo mundo já viu aqui os passarinhos voando? Se você observar um grupo de passarinhos voando, sempre tem um, que é esse daqui, que ele vai na frente. Vocês já viram isso? Sempre tem um que vai na frente porque ele vai ditando o ritmo, ele é o mais rápido. Então, se ele acelera, os outros passarinhos aceleram com ele. Se ele diminui a velocidade, os outros passarinhos também diminuem a velocidade. E a mesma coisa é aqui no nosso coração. Se você observar, o nó sinoatrial, ele é o que gera um batimento mais rápido, 72, 70 aproximadamente batimentos por minuto. Então, todas as células contráteis do nosso coração, elas vão se guiar pelo nó sinoatrial. Como é 1% das células que tem essa capacidade de gerar o ritmo, de ditar o ritmo, né, marcar o passo, esse 1% ainda se divide porque o nó sinoatrial é ele que comanda. Se ele comanda, como é que ele consegue passar essa informação para o restante das células que tem nesse órgão? Tudo começa com o nó sinoatrial, que está lá em cima, o ponto 1, ele despolariza espontaneamente, né, e inicia o processo de estímulo contrátil. Depois, esse estímulo ele é passado para o próximo ponto de maneira bem rápida, que é para o nó átrio-ventricular, ou seja, está entre o átrio e o ventrículo. Daí ele segue agora de uma maneira um pouco mais lenta, se espalhando em direção ao ventrículo. E aí quando ele chega no ponto 4, ele se move rapidamente até o ápice do coração, né, pelo meio, e depois as fibras de Purkinje, elas distribuem rapidamente o sinal por todo o nosso ventrículo. Então, se você observar, tem 5 fases. Primeiro, o nó sinoatrial se despolariza, manda rapidamente para o nó AV. O nó AV dá uma parada, calma, tranquilidade, manda devagar para o ventrículo. Quando ele atravessa ali o meio, ele vai em direção ao ápice de maneira rápida e as fibras de Purkinje completam esse estímulo também de maneira rápida. Ele começa no átrio e ele vai descendo até chegar nos ventrículos. Agora vocês perceberam o seguinte, tem uma hora que ele é rápido, tem uma hora que ele manda o estímulo um pouco mais devagar. Por que isso acontece? Isso acontece porque, gente, se ele mandar rapidamente do átrio para o ventrículo, o átrio e o ventrículo eles vão contrair ao mesmo tempo. Então o sangue teria uma força mandando o sangue descer e teria uma força mandando o sangue subir, já que as válvulas estão aqui embaixo fechadas. Então, para que isso não aconteça, ele dá esse retardo. Rapidamente do nó sinoatrial para o nó AV e aí lentamente ele vai passar para o ventrículo. Então, por isso que eu falei que a contração cardíaca ela acontece de maneira sincronizada. Ela acontece através de um estímulo elétrico e de maneira sincronizada. E já que nós estamos falando de atividade elétrica do coração,
tem algo muito comum que a gente vê aí nos seriados, né, de saúde, enfim, Grey's Anatomy, nas suas 35ª temporada, não sei quanto tá, que é o uso daquele desfibrilador. O aparelhozinho, ele é chamado desfibrilador. Agora, a condição clínica é chamada de fibrilação. O que seria isso? É quando as suas células do marca-passo, lembra das 3? Elas não se entendem. Elas não estão ali num diálogo muito bem, então elas estão contraindo de maneira desorganizada, ou seja, uma quer bater a 72, outra quer bater a 50, outra quer a 40, outra quer a 25. Elas não estão contraindo de maneira uniforme. É muito parecido quando você e seus irmãos brigam, né? Lá em casa mesmo são 3, né? Então quando está brigando lá, os 2 mais velhos, foi fulano, foi não sei o quê, dá logo um carão em todo mundo e aí todo mundo fica pianinho, mansinho e recomeça todo mundo do mesmo lugar. A mesma coisa é com nossas células do nosso coração. Então, tá tudo lá desorganizado, eu quero bater a 70, outro 50, 40, você dá uma descarga elétrica e todas elas se despolarizam ao mesmo tempo. E a partir daquele momento, todas elas vão começar do mesmo ritmo. Quem descobriu essa atividade elétrica do coração, na verdade não descobriu a atividade elétrica, ele descobriu que a gente podia medir essa atividade elétrica do coração. Foi um pesquisador chamado Wiley, em 1885, ele descobriu que a gente podia medir essa atividade elétrica do coração. Tanto é que em 1924 ele ganhou um prêmio Nobel referente a isso. Todo mundo já fez, ou já viu alguém fazer, ou já viu na televisão, no filme, enfim, um exame chamado de eletrocardiograma, ou também pode ser chamado de ECG. Eletrocardiograma, ele vai medir a atividade elétrica do coração. E como é que a gente faz isso basicamente? Ele coloca eletrodos ao redor do coração, já tem a posição correta para poder coloca nos pulsos e também coloca nas pernas. Forma aqui esse triângulo, tem a posição de cada coisa e a partir disso, esse pesquisador, ele descobriu que a atividade elétrica do coração, ela podia ser medida através da nossa pele. Ela passava para pontos específicos da nossa pele e a gente consegue medir, consegue fazer hoje o eletrocardiograma. Mas esse eletrocardiograma, ele não é só um exame simples. Ele diz para a gente como é que está o ciclo cardíaco, como é que está a atividade do coração. Pode ser o começo para descobrir várias doenças, vários tratamentos, começam a partir de um eletrocardiograma. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, existe um ciclo, né, que é chamado de ciclo cardíaco. Ou seja, o átrio contrai e o ventrículo, nesse mesmo momento, ele relaxa. Depois eles trocam, como a gente viu com as válvulas. O átrio relaxa para receber o sangue das veias e agora os ventrículos contraem. Então, essa repetição, isso se torna um ciclo e é chamado ciclo cardíaco. E o eletrocardiograma, ele consegue captar a energia elétrica, ou seja, a atividade elétrica do coração em cada ponto desse ciclo cardíaco. Esse primeiro ponto, que é a despolarização do nó sinoatrial, a gente tem o começo, né, da onda P, que ela nos informa isso, depois ele vai seguindo, o estímulo sai do nó sinoatrial, vai em direção ao nó atrioventricular, depois ele vai seguindo para baixo, e aí forma aqui, né, a onda Q, continua se espalhando pelo ventrículo, rapidamente agora ele alcança todo o ventrículo e forma essa onda bem grande aqui que é chamada de onda R. Depois ele baixa, continua cada parte aqui até que tenha a repolarização do ventrículo e tem aqui no final uma parte refratária que é chamada de onda T. Então, como vocês estão observando, cada pedacinho, cada milímetro ali do gráfico, né, que o eletrocardiograma é um gráfico, ele está nos relatando uma parte do ciclo cardíaco. É a despolarização do nó sinoatrial, é o estímulo sendo passado para o átrio, está sendo passado para o ventrículo. Então, através disso, vários profissionais de saúde, ao fazer a leitura desse exame, eles conseguem então identificar vários problemas e várias situações que tem que ter uma interferência. Essa contração, ela é para poder colocar o sangue para fora do coração. Então, como o coração ele é uma bomba, ele tem que trabalhar para que a nossa circulação sanguínea ela aconteça.
Existem, então, dois conceitos bem importantes que é chamado de pré-carga e pós-carga. Só pelo nome já dá para a gente entender, né? Pré vem antes da contração e pós seria durante o ato da contração. Carga, essa carga está relacionada à força que o coração tem que fazer para poder vencer alguma barreira, vencer algum peso. Então eu sempre dou o exemplo do garçom. Imagine que você é um garçom e você está lá na porta da cozinha olhando para o salão e a sua mesa é lá embaixo. Você tem que entregar a comida lá embaixo. Nesse momento você está aqui com a bandeja e o pedido, sei lá, uma comida, uma bebida, está aqui na sua mão. Você na porta da cozinha olhando para a mesa. Nesse momento aqui, você não começou a fazer a entrega ainda. Pensa no coração. Não começou a fazer a entrega do sangue. Nesse caso, não começou a fazer a entrega da comida. Você já está fazendo esforço? Sim, né? Você já está fazendo esforço aqui, pô, quer segurar a bandeja, já está pesada. Nesse momento, então, você não começou a entrega, mas já está fazendo esforço. Então isso é chamado de pré-carga. Agora, quando você começa a caminhar pelo salão, você vai ter agora dois desafios. O primeiro você já tinha, que era carregar, aguentar o peso da bandeja, só que agora você vai ter que driblar ali aquele salão. Imagine se aquele restaurante está lotado, esse caminho que você vai percorrer é complicado. Então, esse desafio que é o peso da bandeja, mas o caminho que você vai percorrer, isso é chamado de pós-carga, ou seja, já está entregando, já está acontecendo, é a carga que você tem que vencer. Mas voltando para o nosso coração, o que é que seria então a pré-carga? Ó, antes do coração entregar, lá nos ventrículos, né? Olha no ventrículo direito e ventrículo esquerdo, dentro do ventrículo, antes dele começar a ejetar, já existe um peso, já existe uma carga. Que carga é essa? É um sangue que está ali dentro. Então ele já tem que segurar, suportar esse sangue, mesmo antes de começar a ejetar esse sangue. Então isso é chamado de pré-carga no nosso coração. No momento que ele está contraindo, fazendo a sístole, ele está ejetando o sangue para fora. Só que além de ter que empurrar esse peso, que é o nosso sangue, ele também tem que vencer o caminho. E quem é o caminho que a gente viu na aula passada? É a resistência dos vasos, ou seja, a resistência periférica vascular. Ele vai tentar ir ao contrário do nosso fluxo sanguíneo. Então, pré-carga é o volume de sangue dentro do ventrículo antes da contração. E pós-carga a gente poderia simplificar dizendo que é esse volume de sangue ejetado mais a resistência periférica vascular. E isso a gente pode ver muito bem, essa relação entre volume e pressão, nesse gráfico aqui que é muito interessante. Existem aqui 4 pontos que é o A, o B, o C e o D. E existem dois eixos. O eixo na horizontal é o volume dentro do ventrículo e o eixo na vertical é a pressão dentro do ventrículo esquerdo, que é o ventrículo onde gera a maior pressão, já que ele vai mandar para a aorta e essa aorta vai mandar para todo o nosso corpo. Do ponto A, a gente tem 65 ml e até chegar no ponto B, a gente vê que aumentou a quantidade de ml, saiu de 65 e foi para 135. Só que a pressão, se você olha agora o eixo vertical, a pressão do ponto A para o ponto B, ela subiu muito pouco. Então o que é que seria isso? O volume dentro do ventrículo aumentou, só que a pressão dentro dele aumentou um pouquinho. Que fenômeno está acontecendo com o ventrículo? O enchimento do ventrículo. O ventrículo está recebendo sangue do átrio. Por isso que o volume dele aumenta e como você está colocando mais líquido dentro daquele compartimento, então a pressão ela aumenta um pouquinho. Vamos continuar. Do ponto B para o ponto C, se vocês observarem, o volume é o mesmo. 135 e 135. Só que a pressão ela agora aumenta bastante. Nesse caso, o volume permanece o mesmo, só que a pressão ela aumenta bastante. Se o volume permanece o mesmo, é porque ele não está recebendo sangue. E por que a pressão aumentou então? A pressão aumentou porque ele está sofrendo uma contração, ou seja, ele já recebeu sangue, o ventrículo, já está cheio lá, preenchido, ele agora está começando a fazer a sístole, mas não saiu nada, ele só está contraindo e a gente viu na brincadeira da bexiga, na aula passada, quanto maior a contração, maior vai ser também a pressão. Do ponto C para o ponto D, o que acontece com o volume é que ele diminui. Ele sai de 135 e ele vai para 65 ml. Ou seja, o ventrículo está perdendo volume de sangue. E a pressão arterial, ela aumenta ainda mais
e lá no final ela diminui um pouquinho. Nesse momento, então, em que a pressão aumenta, mas junto com a pressão o ventrículo está perdendo volume, significa que ele agora já está ejetando sangue. Então essa fase seria ejeção ventricular. Ele encheu de sangue, foi a primeira fase. Segunda fase, contraiu, mas não colocou nada para fora, chamado de contração isovolumétrica, né? Iso igual mesmo volume. E agora ele continua contraindo, mas já está ejetando sangue, por isso que a pressão dá um aumento, depois ela dá uma leve diminuída. Do ponto D para o ponto A, que foi o começo, o volume não muda, 65 ml, né, nos dois pontos, mas a pressão ela cai drasticamente. Se o volume não muda, é porque ele nem está ejetando e nem está recebendo sangue. Mas se a pressão caiu drasticamente, o que é que está acontecendo com o ventrículo agora? Ele está sofrendo uma diástole, ou seja, ele está relaxando. Então completa-se um ciclo cardíaco dentro dessa imagem aqui que a gente acabou de observar. E desse gráfico dá para tirar uma informação extremamente importante para o nosso sistema cardíaco. Se vocês perceberem, ele começa com 65 ml, vai até 135, libera uma quantidade e volta para quanto? 65. Muita gente acha que o ventrículo ele fica vazio de sangue, mas ele não fica. Em média, ele fica com no mínimo 65 ml de sangue o tempo inteiro. Quando ele está cheio, ele aumenta. Quando ele ejeta, ele diminui, mas volta para 65. Se você fizer 135 menos 65 ml, vai dar exatamente o volume que é ejetado em cada contração do nosso ventrículo, que é 70 ml de sangue. Ou seja, cada vez que o seu ventrículo ele contrai, em cada batimento, o seu coração coloca 70 ml de sangue, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Se a gente pegar esse volume, que é 70 ml por batimento, e a gente sabe que o nosso coração ele bate 72 vezes por minuto, se você multiplica isso, você tem ali um volume total. Ó, cada vez que meu coração bate, ele libera 70 ml. E o meu coração bate 72 vezes por minuto. Multiplicando isso vai dar 5.040 ml, que é aproximadamente 5 litros. Ou seja, isso é chamado de débito cardíaco. É a quantidade de sangue que o coração ejeta em um minuto. Cada vez que se passa um minuto, o nosso coração, em média, ele libera 5 litros de sangue. E é justamente esses 5 litros que é a quantidade de sangue que a maioria das pessoas tem. Ou seja, em um minuto, todo o seu sangue ele já circulou todo o seu corpo. Incrível isso, né? E isso acontece de maneira tão natural que a gente não percebe. Mas a cada um minuto, todo o seu sangue, 5 litros, percorreram todo o seu corpo. Isso é se a gente estiver em repouso. Se a gente estiver fazendo uma atividade física, esse valor de 5 ele pode chegar para 35 litros por minuto. Ah, Lucas, então quer dizer que agora eu tenho 35 litros? Não é isso, calma. É que o sangue ele vai percorrer o seu corpo de maneira mais rápida. Então só é você dividir 35 dividido por 5 vai dar 7. Em uma atividade física extrema, o seu sangue ele pode percorrer o seu corpo 7 vezes em um minuto. Seria o máximo. Mas quando você está em repouso, ele percorre apenas uma vez, que é justamente o débito cardíaco, que é 5 litros por minuto. Então, gente, essa foi a segunda parte da aula de cardíaco. E tem a próxima aula, que a gente vai falar sobre fluxo cardíaco e pressão arterial.